Deu? Voltou? Não, tá o preto. Agora voltou. Ah, legal. Tá, que bom, consegui. Começou da primeira página novamente. Tá, então vamos lá. Vamos para a nossa espiral aqui que a gente estava falando. Isso. Então, o desenvolvimento, vamos pensar no desenvolvimento, né, que é o que o Jung chama de processo de individuação, ele não é uma linha reta, né? Então, assim, a gente passa pelas mesmas questões, a gente vê muito isso no próprio desenvolvimento da psicoterapia, né? A gente passa pelas mesmas questões de várias maneiras, de maneiras diferentes, então é muito mais parecido com uma espiral. E o desenvolvimento do feminino, gente, é isso, é essa espiral, né? Então, o que a Maureen vai trazer no livro, né, é que tem no começo uma rejeição do feminino, né, que é regido por essa cultura patriarcal, né, que teve aí, né, uma desvalorização muito grande do feminino. Não sei se alguém de vocês aqui já leu As Brumas de Avalon, que Uhum. fala, né, é um livro maravilhoso, né, e vai falando de de toda a história lá do reino, do rei Arthur, sob a É, ótica do feminino, né? E aí é tão lindo no final, porque tem aquela história que a deusa, né, que era quem elas cultuavam, né, foi subjugada e foi quando apareceu toda a história do cristianismo, né? E aí eu lembro que tem uma imagem, faz muito tempo que eu li o livro, mas tem uma imagem que ficou muito comigo, que é quando a Morgana olha para uma rosa, né? E assim, a igreja está avançando, ela está tomando espaço e a deusa já era, né? Então, assim, teve todo, sucumbiu a tudo aquilo, mas ela olha para a rosa e ela intui, falou, não, a deusa ainda está viva. Então, quer dizer, podem tentar enterrar, podem tentar, mas assim, aquilo está ali, né? Então, uhum. é muito impactante essa imagem, né, para a gente trazer agora esse início desse encontro, porque assim, por mais que a gente viva nessa cultura dominante, e aí eu quero falar um pouquinho para vocês, e eu quero ouvir também vocês, né? Porque o que acontece? A gente está tão imersa nessa cultura patriarcal. Ainda hoje, né, gente? Claro que já foi muito pior, mas a gente ainda hoje está imersa nisso. E a gente é como se assim, o peixe está no aquário, ele não enxerga a água, né? Então a gente está tão imersa nesse universo que às vezes a gente não se dá conta de como esse valor, essas coisas, elas vão afetando realmente a nossa relação com a nossa própria vida. Né? Então, esses momentos que a gente tem aqui, onde a gente faz essas paradas, que a gente vai refletir sobre esse assunto, é uma tentativa da gente sair da ilha para a gente poder enxergar a ilha, né? É um movimento Sim, muito nesse sentido, né? Então, se a gente for pensar, né, no desenvolvimento da mulher, né, a Maurinha, ela fala que no começo da vida tem uma rejeição do feminino, né? E a menina, ela vai rejeitar essa mãe, né? Até como um processo natural mesmo do processo de individuação, do nosso processo de individuação. Por quê? Porque a gente precisa se diferenciar para a gente poder desenvolver. Então, esse é um momento muito importante. E até em muitos contos que a gente vê, né? A gente falou aqui em outros momentos por exemplo, do conto da Vassaliça, onde a mãe boa demais morre no começo do conto, né? Em vários contos de fadas, a gente vê que a mãe ou ela morreu ou ela não existe, né? Por quê? Porque é uma ruptura realmente que a gente faz com esse materno para a gente começar o nosso processo de busca, né? E muitos valores femininos, assim, eles não são, não existe uma valorização, né, do feminino. Quando eu falo valorização do feminino, gente, eu acho que fica mais fácil da gente entender, não só como gênero, né, homem e mulher, né? Claro que está muito impregnado também na questão de gênero, mas não é uma questão de gênero. A gente está falando de princípio masculino e princípio masculino e feminino. Pensando que todos nós temos princípio masculino e feminino, nós temos isso dentro da gente, atuando, né? Isso é uma das prerrogativas da psicologia junguiana.
A gente tem o ânimos interno, que é o nosso masculino interno. A gente já falou um pouco sobre isso, nos outros encontros. Então, o que que acontece? Que é, né, um valor de princípio masculino, né? São muitos os valores pautados na nossa sociedade, que é de produtividade, não descanso, né? A gente tem que estar assim, fazer tudo sempre perfeito, né? Então, assim, é aquela coisa produção, é, aquela coisa de estar sempre em relação com o externo e não com o interno, né? Então, são valores, né? Falando do tal, que é o yang masculino. E a gente, como a gente cresce nessa cultura, a gente vai colocando mesmo esses valores, né, como prioridades. Então, assim, hoje uma mulher que, né, que não quer trabalhar, que só quer ficar em casa, muitas vezes ela é mal vista, né? E isso, na verdade, tem que ser uma escolha genuína, de acordo com aquilo que faz sentido para aquela Uhum. mulher, não porque a sociedade quer, né? Então, isso vai traçando um caminho aí de assim de produtividade, né? E assim, a gente busca esse sucesso externo a qualquer custo. Isso, gente, Gabi, faz parte do desenvolvimento, não é necessariamente uma coisa negativa. Fala. desculpa, é a Ju. Fala. Então, às vezes, a gente não tem essa escolha. Você não, às vezes você não consegue escolher ficar em casa, Sim. entende? Então, isso Uhum. você acabou me deu um bug aqui que eu tô quase querendo. Como assim? Às vezes eu quero, mas eu não posso. Aham. Sim. Então, É, assim, não é, dá para não produzir, não dá para ter outra escolha. Eu não sou herdeira. sim. Eu não sou casada, eu tenho uma criança que eu tenho que dar comida. Assim, Sim. ele Uhum. fala assim, mãe, quero 1 litro de azeite. Ferrou, tem que trabalhar 1 mês, entendeu? Então, assim, às vezes não é escolha, Verdade. Com certeza. entende? Então, pelo amor de Deus, pensa nisso, porque assim, eu tô pirando aqui, não consigo. Calma, vamos fazer então. Vamos fazer uma distinção importante, né, nesse, Sim, nesse movimento aí, né? Claro que assim muitas vezes a gente vai trazendo aí exemplos concretos, né, para a gente ilustrar sobre o que ela está falando, né? E qualquer escolha livre, genuína, é uma escolha super positiva, seja ela qual for, aquilo tem que fazer sentido para nós. Né? E quando ela está falando dessa identificação com o masculino, de busca do sucesso externo, né? Isso tudo, gente, tem um aspecto muito positivo no nosso desenvolvimento, não é tudo negativo, tá? É, a gente não é o que, mas é o como. Muitas vezes não é o que é positivo e negativo, mas é o como, tá? Sim. Então, assim, essa necessidade, inclusive, né, da gente ir para a vida e trabalhar e fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, isso tudo, né, é muito positivo, né? E as mulheres que têm esse olhar paterno, ela fala isso no livro, né? Desse pai que reconhece essa menina nessa busca desse sucesso externo, né? A gente sente esse olhar de aprovação e a gente vai para essa vida desse jeito. E a gente vai buscar, a gente vai estudar, né? A gente vai arrumar um emprego que a gente se sinta valorizada, né? Então, isso tudo é muito positivo e necessário, né? Inclusive até para o nosso desenvolvimento do nosso próprio ego, né? Porque ele vai fazer parte aí do nosso processo de individuação e isso é muito importante, né? mas ser mãe e cuidar de filhos é tudo isso junto aí. É tudo isso junto aí, e a gente vai falar desse caminho, Ju, porque é muito desafiador, né? Muitas vezes, o que acontece com muitas mulheres quando elas vão para a vida nesse caminho dessa busca desse sucesso externo, né? É, a gente tem a linhagem do nosso feminino, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, né? Que viveram aí anos e anos de repressão desse masculino, desse feminino, e a gente vai herdando esse modus operandi aí, né? Então, assim, muitas mulheres, elas têm uma identificação negativa com a mãe,
né? Então, assim, é tudo menos a minha mãe. Eu posso ser tudo menos como a minha mãe, né? Então, assim, imagens de mães, por exemplo, ressentidas, que não puderam fazer escolhas que de fato faziam sentido para ela. Por exemplo, a minha mãe, né? Ela queria muito ter feito faculdade. Minha mãe, minha família é do interior, né? Então, no interior, muitas vezes, assim, isso foi, assim, muitas vezes nas cidades grandes isso já não era muito visto, mas, assim, no interior isso perdurou por muito mais tempo, né? E a minha mãe, ela se ressentiu muito tempo do meu avô, porque, assim, ele não deixou ela fazer faculdade, né? A minha tia, irmã mais nova dela, já fez esse movimento, né? Uhum. Acho que já, os caminhos já estavam abertos aí, mas a minha mãe não podia. Então, assim, qual era o caminho que tinha que ser percorrido, né? Ai, vai fazer magistério, vai aprender a costurar, vai aprender a bordar, vai aprender instrumento musical, né? E vai casar e ter filhos, né? Não existe nada de errado com isso. E isso podem ser escolhas genuínas que a gente faz hoje na nossa vida. Eu adoro fazer trabalho manual, adoro pregar botão, gente, né? Isso me deixa feliz. Mas são escolhas que não vieram de um conceito social, mas que a gente pode ir estabelecendo aquilo que a gente quer na nossa vida de uma forma genuína, né? Tá fazendo mais sentido, Ju, agora? Cadê a Ju? Faz sentido, é porque realmente você escolher ser só mãe e cuidar de uma família é tudo isso, né? Assim, porque você tem que saber muitas coisas e administrar muita coisa. A Uhum. questão é que às vezes você não tem essa escolha na vida, entende? Você tem que fazer isso e sair para o externo para pôr o dinheiro para conseguir, sei lá, ter essa escolha de ser só mãe, sabe? Não é Sim, só, não entenda só como, sim, eu entendeu? acho que a Porque gente vai avançar um pouquinho, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. E é tão curioso como essas coisas vão acontecendo, né? Porque assim, eu vejo aqui no consultório, às vezes casos realmente opostos, né? Então, por exemplo, assim, é, mulheres que tinham uma mãe que trabalhavam demais. E aí, quando chegou a hora da maternidade, optaram por ter um trabalho mais secundário, porque queriam dar aos seus filhos algo que elas não tiveram, né? Então, constelou uma polaridade diferente do que na mãe, por exemplo. E existem casos ao contrário, onde a mãe não trabalhava, então, assim, era um apêndice do marido, então tinha toda aquela coisa de, ai, dependência do marido, então ela queria fazer alguma coisa, ela tinha que perguntar para o marido se ela podia, toda vez que era uma compra mais significativa de um valor maior, tem que ir lá, ai, olha, posso, né? E fala, não, eu não quero isso para mim nunca, nunca vou ser que nem minha mãe nesse sentido. Então elas vão para a vida de uma outra forma, daí elas vão também viver a maternidade de uma outra forma, né? O que eu quero dizer com tudo isso, gente, assim, é que realmente não existe certo e errado, mas que Uhum. estas escolhas que a gente vai fazendo, claro, com as possibilidades que a vida também nos apresenta, elas têm que fazer muito sentido para a gente. E nesse caminho da jornada da heroína, eu acho que é uma possibilidade da gente ir se conhecendo e entendendo que caminho que vai fazendo sentido para a gente. Então, passando aqui rapidamente, né, assim, ela vai para a vida, então ela tem uma identificação com esse masculino externo, né? E o que que eu vejo que é muito comum, acho que vocês devem ver muito isso também, às vezes na gente mesmo, às vezes nas amigas, ou às vezes quem é psicóloga no consultório, a gente vê muito isso, né? Mulheres que chegam num determinado momento da vida completamente ressecadas. E aqui eu vou fazer uma ponte com o conto que a gente já falou, né, nossa, como é que chama mesmo? Da pele de A foca, mulher foca. a mulher foca, né? É exatamente isso. Então, assim, elas
se doam, porque elas aprendem, a gente aprende a se doar, né? Vem todo mundo em primeiro lugar, menos a gente, né? O filho, o marido, outro filho, menos a gente, né? E aí trabalha, né? Tem as coisas em casa e vai ficando num lugar de ressecamento, que é o que ele fala ali, né? Então, quantas mulheres que a gente não vê que chega num determinado momento da vida e ela traz isso no livro com um sentimento de injustiça. Da onde vem isso, né? Eu fiz tanto, eu estudei pra caramba, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doc, eu me doei pra todo mundo, eu cheguei aonde eu queria e, e tô me sentindo vazia, né? Muitas mulheres chegam nessa etapa da vida assim com burnout, com uma depressão, né? E o que que é tudo isso, né? É um movimento da própria psique falando, olha, né? Não é só isso, né? Eu lembro que quando eu prestei vestibular pela primeira vez na minha vida, né? Eu fiz direito antes de fazer psicologia. E, claro, né? Assim, meu pai nunca exigiu isso de mim, mas eu sentia que eu era muito bem vista pelos olhos dele, né? Quando eu fiz essa escolha, assim. E aí eu tinha aquela ideia assim, nossa, é uma faculdade legal, porque aí eu vou começar a fazer estágio, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu quero minha independência. Então, assim, eu tava assim, passei no vestibular, achei que a vida tava ganha. Né? Eu acho que é essa mesma sensação que muitas mulheres têm em muitos momentos da vida, claro, né? Com diferenças aí de cada fase, mas acho que isso pode se manifestar de diferentes formas em cada fase, né? E aí eu cheguei no quinto ano de faculdade, a gente falava assim, nossa, se eu fizer isso pro resto da minha vida, eu vou morrer de depressão. Não era isso, né? Assim, e eu acho que essa sensação, talvez, de injustiça, puxa, eu fiz tanto, eu cheguei aqui, e esse lugar não era o que eu imaginava, né? E ninguém me contou desse jeito. Né? Então a gente vai, por quê? Porque a gente vai cunhando tudo isso com esses valores que a gente vai aprendendo, né? Uhum, Isso é o que ela chama, né, de despertar espiritual e a morte desse masculino heróico, que a gente está tão identificada e aí a gente fala assim, nossa, mas não era isso que eu queria. E aí vem aquele vazio, aquela sensação de aridez, né? Muitas vezes esse momento na vida aí pode vir com uma depressão, né? É, um, sei lá, o término de um casamento, né, mudança de profissão, né, é o que chama da a iniciação e a descida da deusa, né, esse momento que a gente vai para uma caverna acho que são conceitos de realização individual de cada um, né? Porque isso. cada um tem uma forma de enxergar a sua necessidade, né, também. Cada um tem, Mônica, porque isso pode significar coisas diferentes para mulheres diferentes, né? Sim, faixa etária, filhos, casamento, uma série de Tudo, coisas que, né? profissão, tudo isso envolve, engloba, né? Você pensa, né, nesse exemplo que a gente estava falando, né, pode significar para uma mulher, né, que ela tenha que ousar, num certo sentido, não abandonar os filhos, não é isso, mas ousar de pela primeira vez e buscar uma coisa profissional, talvez que ela nunca tenha buscado, né, ou parar o que ela está fazendo na vida dela e falar assim, não, agora eu quero ter filhos, né? Então, Uhum. o significado é No muito momento, né, relativo. da mulher, né? Principalmente a gente é multitarefas, né? Então, ao mesmo tempo que você ser multitarefa, você traz uma série de conceitos, vírgulas, né? Que você vai tendo que lidar com isso na tua vida, no dia a dia, né? Sim. E é muito difícil a gente viver na dualidade, né? Porque Sim. a gente quer fazer perfeito de um lado, assim, você cobra de um lado, descobre de outro. Se eu trabalhar demais, eu abandono meus filhos. Se eu fizer o que eu quero, eu vou deixar meu marido de lado. Viver nessa dualidade é muito desafiador, né? E aí, qual é o objetivo dessa jornada da heroína, né? Quando a gente desce, né, e desperta para esse mundo espiritual, essa referência, ela tem que começar a vir de dentro da gente e não mais de fora, como a gente foi habituada a construir tudo isso, né? Então é isso que ela fala, né? Da iniciação, da descida da Deus e desse despertar espiritual, né?
E aí a gente vai passar, vou passar rapidinho aqui, eu fiz os slides para a gente ir entendendo melhor, aí vocês vão me perguntando também, né? É, quando a gente passa por faz essa descida, né? A gente tem uma desidentificação num primeiro momento com esse masculino e depois uma identificação, né? De novo, porque a gente reintegra esse masculino. Quando a gente faz essa descida, a gente faz a reconexão com esse feminino interno que lá atrás foi rejeitado. Para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, todo mundo aqui já assistiu Valente, da Disney? Não assisti. É lindo esse filme, porque assim, ela briga pra caramba com a mãe dela, né? A mãe dela quer que ela seja aquela princesa, né? Nos moldes que a sociedade daquele momento pede, então ela tem que casar. Então eles vão fazer aquele ritual, né? De escolher o marido dos reinos vizinhos, né? E ela se rebela contra tudo isso, né? E aí ela rompe com essa mãe, e no momento de raiva, né, ela rasga, tem um tapete na parede, um tecido, que tem a imagem dela e da mãe, né, e ela rasga. Então, ela desune, né, causa uma dissociação. Isso é muito, né, representando simbolicamente o que a gente faz com o nosso feminino. E se a gente pensar no fator simbólico, né, mais transpessoal, não só no nível da nossa história pessoal, porque eu posso ter na minha história pessoal as diferenças que eu tenho com a minha mãe, né? Ah, eu não gosto disso, eu não vou fazer assim, porque minha mãe não sei o quê, né? E isso é positivo, tá? Num primeiro momento, né? Pro lançamento aí desse processo, dessa jornada, né? Mas quando a gente começa a ficar ressecada, né? A gente vai para a cura da divisão mãe e filha, que é o que ela faz no final do filme, que ela costura esse tecido, né? Reunindo de novo ela com a mãe. E se a gente pensar nisso que eu estava falando, no fator transpessoal, né, o que é essa reunião com a mãe, de novo, né? Se a gente pensar na mãe como o símbolo, né, não só como a mãe pessoal, né, gente, a mãe é a nossa conexão com a vida, porque a mãe é a geradora de vida, é da onde a gente vem. Quando eu tenho um rompimento com essa mãe, né, é como se eu podasse, eu cortasse as minhas raízes. E aí, da onde é que eu vou tirar essa seiva para minha vida? Se eu não tenho essa conexão, né? Então, é muito profundo e simbólico isso. Essa reunião com a mãe, ela vai muito além dessa questão nossa pessoal com a nossa mãe. E quando a gente consegue enxergar isso num nível mais transpessoal, né, a coisa começa a fazer sentido também num nível mais profundo, né? É só com essa cura que a gente vai reintegrar esse masculino. Antes, esse masculino que ela coloca aqui, né, que a gente primeiro se identificou, mas depois levou a gente à exaustão, né, e a gente vai olhar para ele não com esse olhar mais idealizado, mas mais real, né, esse masculino que subjugava porque você tem que ser perfeita, porque você tem que dar conta, porque você tem que ser produtiva, você tem que escolher isso, você não pode escolher aquilo. Quando a gente faz essa cura dessa integração, esse masculino, ele deixa de ser esse masculino exigente interno, tá, gente? E passa a ser um masculino positivo, né? Reintegrado. Então, esse caminho, ele é muito, muito importante. Eu vou falar um pouquinho, né, das fases aqui e vão me parando quando vocês quiserem perguntar alguma coisa. Mas, se nesse momento vier alguma imagem ou alguma lembrança até de um momento da vida de vocês, vocês vão escrevendo, né, para a gente poder falar disso depois, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeiro, né, como eu falei, rejeição do feminino. Mulher nega aspectos na gente, para sobreviver ou ser aceita num mundo que valoriza o masculino, que é isso, tenho que ser produtiva, eu tenho que estudar mais, eu tenho que agradar meu chefe, eu tenho que agradar meu pai, né? É, E aí, gente, é princípio mesmo, né? Eu posso ter uma chefe mulher,
Não precisa ser um chefe homem, mas é o princípio masculino que rege aquela relação, tá? A gente, nesse momento, né, assim, a gente se identifica mais com esse masculino, com esse princípio masculino em busca desse sucesso, né? Então, a gente adota esses valores, né, de competição, racionalidade, produtividade, porque a gente quer alcançar o reconhecimento. E não há nada de errado nisso, gente, porque isso faz parte de verdade, né, do nosso desenvolvimento. Mas isso vai levando a gente para esse lugar do vício da perfeição. Sabe aquela coisa, eu tenho que, né, que permeia aí muitas escolhas que a gente vai fazendo, né? Até que o momento, a gente chega nesse momento de aridez que a gente estava falando, né? Porque esse lugar vazio, puxa, eu corri atrás de tanto, né? E agora, onde é que eu tô, né? E começa nesse momento um processo de questionamento profundo, né? Eu coloquei aqui o dragão de duas cabeças. Quando vocês forem ler o livro, ela vai falar do dragão de duas cabeças, né? O que que é o dragão de duas cabeças? É exatamente o que a gente estava falando de viver na dualidade. Eu tenho que ser uma profissional linda, maravilhosa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, eu quero fazer aquela escolha que para mim faz sentido, mas puxa, eu vou desagradar o meu marido. E às vezes não é. E olha só, gente, às vezes não, em muitas situações, não é que o marido exige. Claro que tem situações que é o marido que exige, tá? Mas conheço mulheres que o marido é ok, mas ela não consegue fazer essa escolha porque ela se cobra de estar fazendo aquilo para o marido, né? Então, é para vocês verem como é um masculino internalizado mesmo, né? E é isso, lutar contra esse dragão de duas cabeças. Eu escolho o que eu quero ou vou escolher para o outro? Eu vou fazer o que faz mais sentido para mim ou vou continuar nesse looping infinito de fazer tudo até o ápice da perfeição que não existe, que num determinado momento da vida a gente vai descobrir que essa perfeição, ela não existe, né? E aí vem, né, muitas mulheres, gente, assim, nossa, eu vejo muito isso na clínica, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta de tudo, eu sou uma fraude, eu não consigo agradar, então, assim, eu não me sinto boa o bastante para fazer aquilo que eu quero, né? Eu sou insuficiente. Muitas falas que a gente ouve, né, na clínica e também, né, em círculos aí de mulheres a gente vai ouvindo também isso, né? E aí é o momento que a gente rompe com esse padrão. Muitas vezes a gente tem que chegar lá no limite, a corda tem que estar esticada para a gente fazer essa descida à deusa que ela chama, né? E o que que é essa descida, né? É aquilo que eu falei, muitas vezes pode se manifestar num momento de depressão, num momento de rompimento de muitas coisas que foram construídas aí ao longo da vida, né? E que a gente vai entrar em contato com o nosso inconsciente e a gente vai descobrir, gente, que aqui nesse lugar tem muita coisa que foi reprimida. Tá no inconsciente, tá na sombra, não é consciente, né? Porque quando a gente rompeu com esse feminino lá atrás e a gente entrou nesse modus operandi masculino de fazer, 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 né? Para a gente sustentar esse lugar, a gente cinde com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa intuição, né? Porque a gente não acessa isso, isso tudo fica ali, né? E aí, nesse momento de descida com a Deus, a gente pode resgatar tudo isso, né? Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Tá. E aí é nesse lugar, né, que a gente anseia pela reconexão com o feminino, né? E o que que é, como é que isso aparece muitas vezes, né, na nossa vida, assim, né? A gente vai se dando conta de sentimentos que a gente tem, na verdade, e não estavam reprimidos, a gente não podia sentir. Muitas vezes a gente vai chorar choros que estavam ali guardados, trancados há anos, e a gente às vezes nem sabe nomear aquilo, né? A gente vai começar a perceber
nossos desejos e nossas vontades. E muitas vezes a gente chega nesse momento e fala assim: o que é que eu faço com isso? Né? Porque a gente nem sabe o que fazer com isso, né? Porque a gente não escutou nosso desejo e nossa vontade. E isso muitas vezes é um conflito enorme, né? Porque, e agora? O que que eu faço com tudo isso? Né? E é nesse momento que a gente vai fazer a relação, a cura dessa relação, né? E né, tá escrito aqui, né? Revisitar a relação com a mãe, simbólica ou real, né? Porque muitas vezes ultrapassa essa mãe real, né? Essa mãe mais no nível transpessoal mesmo, né? Então, assim, é um lugar de acolhimento, é um lugar de ócio, é um lugar de criatividade, é um lugar de fazer com as mãos. É um lugar onde não existe a perfeição da produção, né, que a gente se coloca. É um outro tipo de produção, né? É realmente assim um recolhimento né? Mas quantas vezes, gente, eu mesma faço isso comigo hoje, até hoje, nossa senhora, muitas vezes, né? Ai, que eu tenho que fazer, ai, que eu não sei o que. Eu falo, não, calma, relaxa um pouco, calma, vai dar tudo certo. Aí eu lembro que tem esse lugar, né? Mas eu tenho que colocar meu ego a serviço. Claro que eu já sei disso, né? Mas às vezes esse automatismo ele é tão intenso, gente, que a gente desliza, né? Cai de novo ali. Faz a curva e derrapa. Então é isso, né? E aí, gente, recuperação do corpo e das emoções. Quando a gente está cindido do nosso corpo, né? A gente não sente. A gente tem, né? A gente falou muito isso nos encontros que a gente fala do Mulheres que Correm com os Lobos, e a Clarissa traz isso o tempo todo, né? E é isso, o nosso corpo sabe das coisas antes da mente. Só que se a gente tá dissociado, a gente não escuta o que o corpo quer dizer. Então existe toda uma sabedoria ancestral através do nosso corpo, do que a gente sente que não consegue alcançar a nossa consciência. E aí a gente toma decisões sem levar a gente em conta, né? Nossa, quantas vezes a gente não faz isso, gente? Já aconteceu com vocês isso? Querem falar um pouquinho? Ju? Eu não tô vendo todo mundo aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Faz muito sentido, Gabi. Até porque quando a gente ignora o que o corpo está dizendo, muitas vezes a gente acaba ficando doente, até com um resfriado, sei lá. Acontece algumas coisas que são uma pedra no rim. Alguma coisa acontece que você não escuta o que seu corpo está falando. Então, eu acho importante esse parar e conectar mesmo com essa percepção. Isso acontece muito, gente, assim. é, Deixa eu só colocar. Ah, tô vendo vocês. Vocês estão vendo ainda os slides? Sim. Eu que parei de ver agora. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Opa, peraí. Eu acho que essa sabedoria emocional também, ela está ligada a esse lado do psicossomático da gente, né? A dor, a sensação corporal, a sensação da emoção, as misturas, né? Acho que a gente se guia, o corpo fala mesmo, né? O corpo fala. O corpo fala. E quando a gente não pode sentir, muitas vezes isso vem através de uma dor, né? De uma doença, né? Por quê? Sim, Porque aquilo não conseguiu entrar no nível simbólico, né? Aí a sim. gente vai entendendo que aquilo precisa ter um espaço. Então, né, realmente, às vezes, a gente não para porque a gente está num modo de produção insano, né, assim, lógico-racional, e esquece da gente.
Aí a Uhum. gente pega uma gripe, né? Se a gente não para de um jeito, a gente para de outro, né? Sim, É, obrigatoriamente. obrigatoriamente, né? E aí, Às nesse... vezes a gente fica Fala, doente pode falar, e Ju. fica de férias. Você Pois, tá lá e aí a hora que você entra de férias, você fica doente. pois é, pois é. É muito comum isso, gente. A hora que você para, né, que você vai dando espaço para um ócio, para um estado maior de relaxamento, coisas que estavam ali, né, começam a vir à tona, né? E aí, quando a gente faz essa descida, né, a gente vai entrar em contato, que é o que ela fala, o confronto com a sombra feminina. Por quê? Porque Uhum. nesse momento a gente tem que enfrentar tudo que ficou reprimido, negado, todos os sentimentos que a gente não gosta muito, né? Assim, rivalidade, né? A gente tem uma rivalidade com a mãe e que a gente transporta muito isso para o universo feminino, né? Depois, submissão, como a gente se submeteu muitas vezes a coisas que a gente não queria e naquele momento a gente não deu conta. E aí, em muitos momentos, né, a gente culpa o mundo, né? Ah, porque isso é a coisa mais comum, né, gente? Ah, porque eu não fiz isso porque o meu marido não deixou. Porque o meu marido não sei o que lá, né? Falando de relação, né, de casal, assim. E aí, quando a gente confronta com a sombra, a gente vai percebendo que não é o outro, mas a gente se submeteu a estas escolhas. Uhum. E esse processo, ele pode ser muito dolorido mesmo. Geralmente ele é muito dolorido, né? Mas é só esse o caminho que a gente faz para reintegrar esse masculino. E nesse momento, depois que a gente vai recolhendo essas projeções, né, trabalhando esses aspectos sombrios, esse masculino, ele pode ser reintegrado agora de uma forma saudável, né? Por que saudável? Quando eu consigo resgatar todos esses aspectos que estavam reprimidos, minhas emoções, meus sentimentos, né? O meu masculino interno, ele pode ser colocado a serviço daquilo que faz sentido para mim, né? Vocês pensam o seguinte, gente, se eu tô cindida das minhas emoções e dos meus sentimentos, eu fico sem bússola interna, Uhum. né? Eu já falei aqui nos outros encontros, a gente não gosta de sentir raiva, mas vocês já pararam para pensar como é que a raiva é importante? A raiva é importante porque a raiva vai dizer para a gente se tem alguma coisa que a gente não quer, se tem alguma coisa que está incomodando. Se eu não me permito sentir a raiva, muitas vezes eu desconsidero o meu desconforto nas escolhas que eu faço. E quando esse masculino ele está integrado, eu posso entrar em contato com essa raiva ou com qualquer outro sentimento, emoção que seja, e escolher mais de acordo comigo. E aí sim, a minha ação no mundo, que é esse masculino, ele vai poder contemplar esse aspecto do meu feminino. É isso, gente, que a gente está falando de totalidade, integração de feminino e masculino, né? A heroína se torna inteira, mais equilibrada, né? Faz sentido, gente? Deixa eu parar aqui. Agora eu vou parar de verdade o compartilhamento, tá? Fui eu que parei. Então, esse, né, assim, em linhas gerais aí, né, é o, é o que ela traz nesse livro, a Jornada da Heroína. Eu recomendo a leitura porque ali ela traz muitos exemplos práticos da clínica. Então, assim, é também poder compartilhar, né, com essas mulheres que ofereceram aquelas histórias ali, para a gente entender o que que faz sentido para a gente, né, onde é que a gente se identifica, aspectos que a gente pode mudar, e ficar um pouco, né, com aquelas histórias também dentro da gente. Ela também traz muitos mitos que falam do feminino. Ela vai falar do mito de Inanna, que é maravilhoso, porque fala dessa descida, né? Do mito da Deméter e da Perséfone, que é um mito que fala da relação mãe e filha.
muito maravilhoso. Vocês conhecem esse mito da Perséfone e da Deméter? Já ouviram falar desse mito? Eu acho que a gente já falou, né? Em algum A momento. gente falou. Na verdade, eu fui pesquisar uma vez conversando com você que você falou, procura Deméter, porque eu acho que você parece a Deméter. E eu fui pesquisar e realmente é muito bacana, é muito profundo. Muito profundo, né? É muito profundo. Então é isso, né? Esse rompimento, né? Que é o rapto da Perséfone no mito, né? Porque a Deméter, gente, ela é mãe da Perséfone, né? Na mitologia grega. E aí ela estava lá naquele momento lindo, maravilhoso, com a Perséfone nos campos, olhando as flores. E num determinado momento, a Perséfone é raptada, né? Tem várias versões, né, do mito, mas foi o próprio Hades que pediu autorização para Zeus, né, para raptar a Perséfone, porque ele queria casar com ela, né? E ela foi, no momento que ela foi lá olhar uma flor, acho que era um narciso, ela foi engolida pelo solo, né? Então ela sofre esse rapto. E a Deméter, que na mitologia grega ela representa a grande mãe, né? Então ela tem o símbolo dela é um ramo de trigo, porque ela que é regente dos campos e da fertilidade, ela que comanda, né, todo esse ciclo de tudo que brota na terra. E ela entrou numa depressão profunda, porque ela foi separada da filha dela, e aí ela chegou um momento que ela não aguentava mais e ela foi fazer ela foi conversar com os deuses e falar, olha, não, não dá. E aí eles fizeram um pacto, né? E aí no final, na verdade, a Perséfone, ela casa de fato com o Hades, né? E aí no final elas fazem um pacto, né? Então assim, uma parte do ano ela pode voltar para ver a mãe, mas ela tem que retornar para ficar com o marido dela, né? Tem muitas nuances, né, desse mito, mas assim, como esse rompimento, né, no começo com a mãe, ele é muito importante nesse desenvolvimento da personalidade feminina, porque senão a gente fica nessa simbiose com essa mãe, onde a gente não consegue discriminar as nossas próprias vontades. Vocês já viram mulheres assim que vivem uma vida simbiótica com a mãe? Então, por exemplo, elas até casam, elas até trabalham, elas até têm filho, mas parece que a mãe ocupa um lugar na vida delas, às vezes maior do que o próprio marido. Então, assim, ela vai no pediatra levar os filhos, quem vai é a mãe, não é o marido. Gente, claro que isso pode acontecer, não é errado, tá? Né? É lógico que isso depende muito da história de cada um, né? Não, não, não vamos olhar pelo lado concreto da coisa, mas é uma dinâmica, muitas vezes, que vai aparecendo, né, em fatos assim como esse. E às vezes elas não sabem qual é o desejo real delas, se aquele desejo é delas ou é da mãe, né? Então, esse rompimento, ele é muito necessário para a gente. Ele é dolorido? Com certeza. Para as mulheres que têm um complexo materno mais positivo, é mais difícil até, né? Porque tem uma identificação positiva com essa mãe. Então, às vezes é mais difícil esse rompimento, né? Mas a gente precisa passar por, por tudo isso, né? Para ingressar nessa jornada desse processo de individuação, né? E eu acho que é muito confortante, né, para a gente, quando a gente estuda e fala sobre isso, porque a gente vê que tem um caminho e que tem pontos em comum com a jornada de todas nós mulheres. Eu acho que isso dá para a gente, né, pelo menos para mim, assim, dá um senso de identidade, de acolhimento, de que a gente não está sozinha, né? Cada um do seu jeito aí, né? Mas é muito bom isso, né? Então, né, eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, que eu falei muito já. Como é que isso tudo tá ressoando aí em cada uma de vocês? Se não quiser falar muito, não precisa. Se quiser trazer só uma palavra ou uma frase, podem pensar, sem pressa. Eu estava pensando assim, eu acho que a maior dificuldade de completar essa jornada
é porque a gente vive numa sociedade que condena muitas das reações, dos comportamentos tipicamente femininos, né? Então, para você se encaixar e ser aceita, você tem que, se você levar isso ao pé da letra, né? Você tem que ser muito mais masculino do que feminino. Por exemplo, intuição, né? Quando você vai falar abertamente de intuição, a pessoa fala, ixi, isso não tem valor nenhum, né? Isso é coisa de mulher, você tá louca, né? É, até, assim, até de limitações físicas. A Gabi até acompanhou uma fase de uma doença minha, que eu agora descobri o que é, e é uma doença de fato, e que provocava uma fadiga extrema. E na maioria dos médicos que eu fui a vida inteira, eles acharam que era depressão, crise de ansiedade. E por mais que eu dissesse, a minha cabeça está funcionando, meu corpo não responde. E ninguém nunca acreditou. Então, assim, o meu diagnóstico foi negligenciado por anos, né? O que a Gabi não sabe, assim, no último semestre eu tive 4 internações Uau. hospitalares, mas foi uma bênção, porque finalmente fechou-se um diagnóstico de uma doença rara chamada insuficiência adrenal. O que que acontece? Eu não produzo cortisol suficiente. Se você não tem cortisol, você tem crises de fadiga extrema quando você tem cortisol. É uma doença muito rara, poucas pessoas têm, mas existe uma associação que luta com isso aqui, com várias pessoas do Brasil e no mundo, porque até fora do mundo é difícil. A medicação é a base de corticoide, estou num período de acertar, e aí você ouve os relatos das pessoas, e são sempre os mesmos, principalmente das mulheres, porque existem homens que têm essa doença, mas a grande maioria são mulheres. E aí, Uhum. se você pensar do ponto de vista psicológico, tem muita coisa que dá pano para manga para você refletir como é que você chega a esse ponto de não produzir cortisol suficiente, né? E as Uhum. histórias são as mesmas. Não, isso não é nada, ela está deprimida, é coisa de mulher, ela é chata. Então, todas tomaram vários antidepressivos e ficavam piores, né? Uhum. E aí, quando, através de exames mesmo, você detecta, fala, não, é físico, não tem reação, é a cabeça da pessoa, é o físico que não reage, né? Uhum. E aí você pensa, você juntando com isso tudo que a gente falou do feminino, né? Como as nossas reações são associadas Sim. a coisas que remetem à fragilidade emocional, a pouco valor, né? Até os nossos próprios relatos, né, são tomados por médicos e por pessoas, homens em geral, de uma forma ah, mais frágil e menos importante, né? Do que um Uhum. homem que de repente chegasse em 2 internações, eu cheguei com o que eles chamam de hiponatremia. A queda de sal é tão acentuada que o corpo entra em choque. Nossa. Então, você vai direto para a UTI. E você não pode dar sal assim direto, porque senão a pessoa entra em choque de novo. São dias até você botar a pessoa no lugar. E é um exame tão banal, é um exame de sódio. Se fizer um Ah, exame de coleta de sódio, potássio num pronto-socorro, você percebe que a Uhum. pessoa está assim, né? E, Uhum. a própria enfermeira, os médicos comentam, puxa, a gente nunca pensa, porque quando você vê uma pessoa assim, você já acha que é alguma outra coisa emocional, qualquer coisa. Ninguém dosa sódio. E a Uhum. maioria das pacientes são mulheres, então você vê como é que tem a ver isso, como é complicado. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. fica na expectativa, para você atender e achar um lugar, você às vezes tem que sufocar características muito femininas, né? Sim. E viver um yang mais forte, né? Então, assim, você, e você você, fazer essa reconexão é uma coisa tão trabalhosa. Uhum. Quem quer falar? Mônica? Quer falar? não, e a Fabi teve que passar por várias fragilidades, né? Ela teve que passar por vários enfrentamentos também dentro disso tudo, Sim. que você acaba se fragilizando de uma forma que para você se recompor, encontrar o teu espaço e poder dizer de forma, estou sentindo isso de verdade, às vezes parece é uma fragilidade feminina, é insuficiência, e não é nada disso. É o sentimento verdadeiro e genuíno, né? Exatamente. Sim. E teve um fato no Hospital Mônica que assim, ilustra isso em todas as categorias, dentro do que você vive com a sua família, com o seu marido, com tudo.
Na terceira internação das quatro, como ninguém chegava à conclusão ainda exata do que era, e você tinha equipe de nefrologista brigando com equipe de endocrinologista, isso tudo, uma enfermeira me contou que os plantonistas fugiam do meu quarto. Ninguém queria passar no meu quarto. Uau. Porque eles falavam, é muito difícil, essa mulher ela não melhora, a gente não sabe o que ela tem. Ninguém queria me atender. E é assim que a gente é Porque visto eles quando a não tinham, gente está impondo algum conflito, você está talvez, levando um problema genuíno, até para dentro da sua casa e tudo. Fala, ai, não, meu Deus, não entendo isso, então eu não quero ouvir. Então, às vezes, você tem marido, família, pai, mãe, você fala, é melhor não ouvir, porque a gente não vai alcançar, ninguém faz o esforço de falar, não, pera um pouquinho, tá difícil, mas tem um motivo, gente, né? Então, você vê que se você ilustrar e sim, guardar as proporções e colocar em outras situações, cabe, né? Lógico. E é muito isso, Fabi, porque o desconhecido, ele provoca uma reação, né, em todos nós, de forma geral, né, de desconforto. A gente fica desconfortável com o desconhecido, né? E é interessante, né, você trazer esse relato, né, porque é isso, eu acho que isso pode ser visto como uma descida mesmo, né? E porque quando a gente faz esse movimento de descida, a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali. Por quê? Porque a gente tem que se despir de tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida e que é o nosso conhecido, é aquilo que a gente conhece. Só que quando a gente sim, começa a navegar por essas águas, a gente fala, nossa, mas o que é que eu vou encontrar? E muitas pessoas não conseguem fazer, né, esse movimento, né? E muito do que as pessoas que estavam ali, né, relataram é isso, né? A gente não conhece, então é muito desconfortável, coloca as pessoas muito numa posição de impotência. E a gente tem que ficar muitas vezes nessa posição de impotência quando a gente faz esses movimentos, porque é daí que surge o novo, muitas vezes. Porque não é da nossa consciência, né? né? Vem de um outro lugar, né? Acredito, eu vejo de uma forma congelada, a pessoa se congela de alguma forma, né? Fica Isso, ali, paralisa. é muito, muito isso mesmo. Quem mais quer falar? Eu vou fazer um comentário que, na verdade, eu associei algumas coisas até com a questão do direito, né? Quando a gente entra nesse processo, parece mais masculino, a gente tem tantas coisas a fazer, né? Fazer coisas, se colocar para fora. E, e eu digo assim, e a gente quando entra num processo de não fazer, é que nem nos processos, tem ação de fazer, obrigação de fazer e a ação de obrigação de não fazer. E aí, essa coisa feminina, assim, que às vezes a gente ter que ficar é praticamente uma obrigação de não fazer. É como se tu também tem esse dever, mas ele é tão conflitante, porque parece, como assim? Eu não tô, parece que não está sendo produzido nada, ao contrário, quando tu começa, e não é aquilo dali, é algo que é necessário parar, que é necessário, a tua obrigação naquele momento seria não fazer mesmo. Até com relação, que nem a gente, eu acho que tinha comentado dos filhos, e a gente como mulher tem que também correr atrás, mas às vezes a gente se coloca numa situação de ter que fazer tanto por um filho e o filho está bem de boa, a gente nem precisava tanto. E só que a gente, não, mas eu tenho, porque e a gente não se escuta e não para, né? Não tem, a gente. Eu acho que eu estou agora vivendo esse processo de não fazer, bem, bem forte. E, enfim, eu fiz essa lógica, assim. Eu acho que Uhum. é isso. É o momento de recolhimento, né? Que bom. E é isso, né? Assim, nesse fazer árido que a gente vai entrando, chega um momento que muitas vezes a gente não tem mais de onde tirar, né?
E aí, assim, a gente tem que entrar num lugar para. Porque é isso, a criação, ela vem depois do caos, né? Se não tiver esse momento aí do escuro, né? De gestar, a nossa psique, ela gesta, gente, ela tem esse movimento. Se a gente fica o tempo todo produzindo, 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 e não respeita esses momentos mais de introversão, que a gente não aprende a respeitar esses momentos, né, na nossa cultura, a nossa psique, ela também não vai gestar algo novo, né? Só que é isso, é o lado escuro, né? É o lado da lua, é o lado escuro, não é o lado do sol, do consciente. E entrar nesse movimento dessa descida do inconsciente é muito arrebatador mesmo, né? Agora, quando eu acho que a gente consegue ir fazendo essas conexões, né, com o nosso feminino, por mais que a gente esteja caminhando no escuro, né? Então, assim, agora eu tô sentindo que eu preciso ficar quieta, né? Essa energia ela tá me colocando num momento mais introspectivo. E a gente poder respeitar também isso é muito bom, né? A gente vai seguindo o nosso sentimento e eu acho que isso vai dando um conforto para a gente na jornada, né? Como você falou, né, Luana? Agora eu tô nesse momento, né? E eu sinto que eu preciso ficar nesse momento. Tá tudo bem, né? Ai, não te ouvi. Tá. Não, Hum. eu digo assim, ele gera, ele não deixa de ser uma ação, né? Não deixa de ser uma ação. E, mas é conflitante isso, porque ela é diferente, então gera Uhum, isso tudo. com certeza. Hum. Vem falar quem quiser. Então, gente, queria, né, se ninguém mais quiser falar, já são 8h40 quase, né? Queria, só para a gente finalizar, né, voltar um pouquinho para aquele estado do começo, para aquelas sensações corporais, né? Respira profundamente, né? Para a gente poder integrar tudo aquilo que a gente falou. A gente sabe que essas coisas elas não passam só no nível racional, né? A gente fala de coisas simbólicas, arquetípicas, elas vão para um outro lugar aí na nossa psique. A gente tem que, de certa forma, dar as boas-vindas aí, né, para tudo que a gente está integrando. Então, né, respirem profundamente, vão sentindo novamente o corpo, os pés no chão, o corpo bem apoiado, o quadril bem apoiado na cadeira. Reparem nesse momento, nessas sensações corporais, se tem alguma coisa diferente do começo, se está igual. Lembrando que também não tem certo e errado, né? O que sentir, sentiu, o que é para vir, é para vir. Como é que está a sua sensação agora? Tá sentindo o coração batendo aí dentro? Vamos respirar profundamente, soltando tudo que precisa soltar, deixando ir embora tudo que precisa ir. Vamos reciclar o ar que está dentro da gente, né? Às vezes a gente faz respirações curtas e fica aquele resto de ar que já não serve mais para nada. Então, vamos soltar o que não serve mais para virar novo, preencher aí nossos espaços. Isso. E agora, eu vou convidar vocês, né, para se teve alguém no começo que teve uma imagem ou alguma coisa que veio, né, como imagem naquele momento, pensa nessa imagem, né? Se, se essa imagem quer dizer alguma coisa para vocês,
Perguntem para essa imagem agora, né? O que será que ela está querendo dizer? O que será que ela está fazendo aí nesse momento? Se der vontade, pode escrever, né? Se não vier nada, tudo bem também. Às vezes veio a imagem, mas ainda não veio uma resposta. Tá tudo bem também, né? Se tiver vontade de escrever, pode escrever agora. A gente vai dar um minutinho aí para vocês fazerem essa pergunta. Continuem respirando. Hum, tá bom? Alguém quer compartilhar alguma coisa? De alguma imagem do que escreveu? No começo, para mim, não me veio uma imagem, me veio uma palavra. Ela dizia agonia. No primeiro momento, me veio uma sensação de agonia. E agora, nesse momento, nessa introspecção aqui, ela saiu, essa agonia sumiu, ela dissolveu. Então, foi uma coisa que foi significativa, porque essa agonia talvez tenha vindo do meu dia, do meu Uhum. vive, dos momentos de atendimento, de tudo mais, né? Então, a gente concentra muita coisa. E me veio essa sensação, veio uma palavra, não foi uma imagem. E agora ela parece que dissolveu. Foi essa sensação que me deu, de dissolução, Como é que você sente isso no seu corpo, Mônica? alívio, nessa região do coração mesmo, um alívio. Legal. Essa sensação. É muito importante a gente ir fazendo, né, esses momentos de conexão com o que a gente sente, como isso está se manifestando no nosso corpo. Tá? Que a gente vai integrando o corpo com a mente quando a gente faz isso. Que Uhum. muito legal. Obrigada por compartilhar. Muito legal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não vou falar. No início, tu falou, comentou até de imagens, o local que me veio aqui era. Eu tô num lugar que tem bastante folhas, folhagens, flor, e eu fiquei olhando, assim, relaxando e me sentindo confortável. Parece que eu não. Encaixada, sabe? Confortável. E no final, agora me veio muito dessa questão do florescer, né? É um processo o florescer, né? E é tantos processos e que às vezes tu tá querendo ir para um. Tu tá num processo, mas tu já tá olhando o outro, né? Só que tem que ter um. Tu ficar ali confortável, mesmo que é um processo mais lento ou mais chato, é necessário para o florescer, né? Então, acho que no final essa coisa do florescer me veio muito, muito na cabeça que eu estava pensando sobre isso. E é isso. Legal, Luana. Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Que é assim, pensa que para a flor, né? Pensa na árvore, assim, para a flor florescer lá em cima e olhar para o sol, né? Aquela sementinha lá no fundo da terra teve que germinar. E aí, quando começou a criar a raiz, ela foi encontrando um monte de pedra, e aí isso vai dando formato para a raiz, daí ela encontra outra pedra, daí ela vai para um outro lugar, e aí vai formando um desenho dessa raiz, porque ela vai encontrando esses obstáculos para ela conseguir, né, fazer esse caminho no subsolo, para isso poder aparecer lá na frente, né? Então, essa imagem.
Me lembrou muito essa imagem ouvindo você falar. Muito legal. Obrigada, viu? Alguém mais quer falar? Então é isso, gente. Se ninguém mais quiser falar, né? Vamos encerrar o encontro de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, eu adoro o círculo de mulheres. Eu acho que é um momento que a gente para e nutre esse feminino que muitas vezes fica esquecidinho, né? Na correria do dia a dia. Então é muito bom a gente poder regar e adubar, né, esse momento, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todas, né? Eu vou deixar gravado, né, para quem quiser assistir depois, tá? E boa noite para todo mundo. Permaneçam ali Oi. no grupo, né? Vou mandando ali né, as mensagens e a data do próximo encontro, os próximos livros, tá bom? Muito bom, Certo? obrigada. Muito bom. Obrigada, Obrigada. Boa Obrigada. noite. Boa obrigada, semana. obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.